Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ellen, né? Prazer estar novamente com vocês, né? No nosso segundo encontro aí. Já faz algum tempo, né? Mais precisamente faz mais de um mês, um pouco. Acho que a última aula, se não me engano, foi o dia quase no mês passado, né? E vamos aí, vamos dar aquela breve recapitulada, né? Como eu gosto de fazer, né? Como de costume, só para a gente situar alguns pontos, né? E a gente dar a continuidade, né? De onde a gente parou. Vou capturar vocês, né? Aí vocês me dão só um ok, por gentileza. Falar, ó, tá vendo os slides aqui, tá bom? Só um momento. Acho que já está aparecendo nos slides, né? Ninguém falou nada. Eu vou dar procedimento. Tá aparecendo nos slides, pessoal? Tá, não tá? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo sim. Ok, pessoal, então vamos continuar aqui. Na aula passada, pessoal, a gente né, falou que Deus da Revolução lá do século XIX, né, lá que se chamou de primeira Revolução Industrial, né, lá com a máquina, os teares, né, mecanizados, a máquina a vapor, né, desde essa época, né, houve uma disruptura, né, nos meios produtivos aí, né, então, o homem passou a não depender, né, tanto, né, mas tanto do manual, né. Com isso veio grande desenvolvimento, né, mas também veio muita preocupação, né, no tocante à sustentabilidade. Por quê? Começou o uso desenfreado dos recursos naturais, né, e assim, e aí usar, né, e sem pensar nas próximas gerações, né, ou pensar nos racional da matéria-prima, né, de maneira assim que produção, né? E a gente hoje, né, colhe o resultado disso, né? A gente está vendo o que está virando o mundo, né? O que está virando o clima aí, né? A gente vê que não está normal, não, né? Então, desde essa época, as coisas vêm andando muito loucas, né? Então, degradação ambiental, né? Toda hora a gente vê, né, descarte aí de tanto materiais orgânicos, né, quanto inorgânicos no rio, né, sem preparação nenhuma, né, sem tratativa nenhuma, né, então a gente vê que o meio ambiente está indo embora, né, está indo, né, e preocupação, né, está praticamente zero, né, agora que a gente, né, tem acordado para a realidade, tem explorado mais fontes energéticas aí, né, mas a bem na verdade que os grandes países desenvolvidos aí, bem nessa pegada aí, né, de desenvolvimento, né? E muitos não abrem mão, né, do seu desenvolvimento, né? A gente pensa, né, e reflete a que custo, né? É muito custo ambiental, né? Daí eles vêm pegar os nossos recursos e falar que é para proteção, né? Proteção, né, que a gente sabe que de fato realmente não é, né? Mas é outra conversa, né? A gente sabe que é exploração. Então, a gente falou muito dessa degradação ambiental, né? Falou muito dos tipos de poluição, né? É, química, física, biológica, né? A gente deu exemplos, né, de principais poluentes, né? Fontes de poluição, né? A gente comentou também que um dos males da poluição que gera ilhas de calor, né? Que quando não há vegetação no local, né? A gente nota, né? A postura até traz para a gente, se eu não me engano, uma diferença de 10 graus ali, onde não há vegetação, é notório que o clima de concentração naquela área, né? Não é à toa que é chamado de ilha de calor, é quente, né? É diferente, né? De qualquer outro lugar, né? Então, tudo isso, veja a importância de um paisagismo, né? Veja a importância de umas árvores, né? Então,
a gente vê que faz bastante falta, faz bastante diferença. A gente comentou também de inversão térmica, né? Que o ar quente fica preso na parte de baixo ali, né? Segurando o ar frio, se não me engano, tá? Então não deixa o ar frio subir, né? E aquele ali, o poluente fica concentrado todo embaixo ali, faz um mal danado, né? Para quem tem problema de saúde, né, e mora em cidade grande, sabe que nessa época o bicho pega, né? Fala que minha bombinha, né? E isso é bastante ruim, né? Bastante complicado. Se não é inalação para salvar a gente nesses dias aí, a gente, né? Tava lascado. A gente falou de padrões de qualidade do ar, né? E a gente chegou a comentar, né? De alguns índices da qualidade do ar. Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar nessa pegada também, né? A gente vai abordar um pouquinho e falar de principais poluentes, né? Águas subterrâneas, né? A gente vai ver ali que tem toda uma diferencial ali no lençol freático, no subterrâneo mesmo, né? Alguns tipos de solo, ele barra mais poluentes do que outros, né? Devido à granulação da composição do solo também, que ajuda ou não, né? Facilita ou não a infiltração do poluente, né? Que é uma coisa muito séria, que pode vir a contaminar um lençol freático aí, né? Que fica difícil, né? E depois, né? A gente já sabe o resultado, contaminação generalizada e é complicado, né? Controle da poluição aquática, a gente vai falar também, mostrar alguns índices, né? E o engraçado que a gente vai ver, assim, que eles usam principalmente aquelas plânctons, né? Aquelas algas, né? E através daquelas algas, né? Elas são um grande termômetro, vamos falar assim, né? Para medir esses índices de poluição, né? Os plânctons, os zooplânctons, então, essa vegetação, né? Vamos falar assim, de oceânico. Então, aquilo lá mede certinho, né? O poluente, o nível de poluente. Então, quando começa a desaparecer aquela população, ou ter algum aumento, né? De determinado tipo de vegetação aquática ali, já é um start, né? Já é um sinal, né? Já liga um sinal para verificar, né? Olhar que aquele tipo de comportamento vegetal, vamos falar assim, né? Não está certo, né? Então, tudo isso é levado em conta, né? E a gente vai ver diversos índices, né? Uma infinidade de índices, né? Que é usados nessa métrica, né? Nessa medição para saber o monitoramento, né, da qualidade das águas, né? Interessante. A gente vai falar um pouquinho de solo também, tipos de solos e tudo mais, né? Então, vamos lá, pessoal. Ó, água, recurso vital para a vida, ó. Não gosto de ficar lendo muito, não, pessoal, mas à medida que a gente for fazendo alguma leitura aqui, a gente vai complementando, né? E vai fazendo um bate-bola, vamos por assim dizer, né? Então, a água é essencial para todos os seres vivos, né? Obviamente, né? Sem água não vivemos, desempenhando um papel fundamental nas reações metabólicas, ó. Sua preservação é vital para garantir o consumo e as necessidades diárias, né? Alguém vive sem água, então não tem jeito, né? Então a água é vida, pessoal, é sinônimo. Na natureza, ela mantém a umidade do ar, né? Contribui para a estabilidade do clima e a forma de paisagens deslumbrantes, né? Eu nunca tive essa oportunidade de ver né, cara a cara um deserto, não, né? Não ser pela TV, mas o oásis, pessoal, só existe, ele só está ali por causa de água, né? Aqueles lençóis ali que propicia aquela vegetação no meio do deserto, né? É interessante, não sei se vocês já viram que uma parte no deserto da China lá, eu não sei que parte da China lá, né? Porque tem uma parte grande desertificada lá. Eles estão recuperando aquela área como? Eles estão apostando em plantação. Eles colocam no meio do deserto lá, tipo uns pedaços de grama, sabe? E vem plantando aquilo, e aquilo ali vem fazendo tipo um cercado, né? Eles vêm irrigando aquilo, estão mudando a característica do deserto lá, né? Você fala, nossa, mas como que conseguiram, né? Tudo é possível através da água, pessoal. Tendo água, né, é vida. A água, né, então, a água cria a vida, vamos falar assim. A apostila traz um dado para a gente aqui, né, o volume total de água no planeta é cerca de 1,5 bilhão de quilômetros cúbicos, com 97% dos oceanos, né,
97% nos oceanos e assim por diante, ó. Estes dados destacam a importância de preservar os recursos hídricos disponíveis, né? E essa preservação, pessoal, né? Hoje a gente tem mais ideia, né? Assim, tem mais noção de sustentabilidade, preservação, né? Diferentemente lá no século XIX, no começo da Revolução Industrial lá, né? Quase no início do século XX, em que o pessoal, né? Opa, descobrimos uma nova forma de produzir aqui, né? Então, recurso, matéria-prima, produção, 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 né? E a natureza, com perdão da palavra, que se lasca, né? Hoje não dá para a gente pensar assim, hoje tem que fazer diferente, né? Então, como é que tem que ser? O equilíbrio, né? Então, você tem que olhar para a sustentabilidade também. É essencial produzir? É, mas até que ponto, né, eu prejudico o meio ambiente, né? E a gente não pode ser hipócrita de falar que não prejudica. Prejudica sim, tá, pessoal? Mas como é que a gente concilia esse quesito com sustentabilidade, né? Como é que a gente vai conseguir recompor aquilo ali, recuperar, né? Tem como reutilizar, né? É necessário reproduzir, produzir, né? Então, tem como reciclar, né? Então, a gente tem que pensar tudo isso, tá, pessoal? Antes de, sei lá, antes de startar a produção, por exemplo, né? E hoje está muito em voga, é muito comum, né? As empresas quererem mostrar isso, né? Essa preocupação com a sustentabilidade, né? Então, a empresa que não fizer isso, pessoal, a gente já vê que, assim, perde, né? Perde, como se diz, o brilho dos olhos do cliente, né? O cliente fala, nossa, essa empresa não me preocupa com o futuro dos meus filhos, né, dos meus netos, né? Para que eu vou comprar dessa empresa, né? Então, eles olham por esse lado também, pessoal, né? Falam, não, essa empresa aí não quer saber, né? Então, né, tudo isso conta, pessoal. Tem muita gente que acha que não conta, mas na realidade conta sim. Aí a apostila trouxe um mapa, né, para a gente aqui, só para exemplificar do dado que a gente viu no slide anterior, né, que 97% da água, né, está nos oceanos e tal, né, então a apostila trouxe esses dados para a gente, né, 2,5%, né, o restante, 1,9% em calotas polares e geleiras, né, então, a apostila, né, só trouxe de forma gráfica para a gente aqui, só um dado. O ciclo, né, biogeoquímico, né, então, pessoal, esse ciclo é o seguinte, dividido em duas etapas, né, a primeira etapa é a precipitação e a segunda é a evaporação. Então, a água, tem um vapor d'água que condensa, né, em forma de chuva, né? A gente vai ver isso num desenho, vai ficar mais fácil de entender, em forma de chuva, neve, granizo, né? Então, parte, né, flui para os rios de novo, então ela volta, né, e a outra infiltra no solo, né? Vai parar nos lençóis freáticos, né? É o que o pessoal fala, né? Ambientalistas e tudo mais. A água que a gente toma hoje, né, é a mesma água que os dinossauros tomavam, né? Então tem diferença na água, é a mesma água, né? Tudo através desse ciclo, né, biogeoquímico aqui. Então a água cai, né, ela evapora e volta de novo nesse ciclo. E essa segunda etapa aqui, né, evapotranspiração, que parte da transpiração das plantas, né? Então garante, né, o equilíbrio do ciclo hidrológico. Então vamos ver isso aqui, ó. Fica mais fácil de entender, né, no desenho, que é esse ciclo aqui, ó. Então, a chuva, né, parte infiltrando o solo, né, transporta em vapor de água, evapora de novo, né, aí ela cai em forma de neve, né, ou assim por diante, infiltra de novo. Então, é um ciclo, pessoal, né? E um ciclo a gente sabe que não tem fim, né? É um ciclo. A gente pode, né, como o ser humano faz, né, e sempre fez, é estragar esse ciclo, né? É alterar esse ciclo, né? E quando isso acontece, pessoal, a gente vê que o clima fica doido, né? A gente é, vê que faz frio em época que não deve fazer, né? Chove demasiadamente em locais que não deveria chover, né? Então, é a alteração do clima, tá? Na real. Mais uma para ilustrar, pessoal. Então, tem a precipitação, né? Parte dela vai para o solo, né? Evapora, né? Plantas, né? A segunda etapa aqui, evapora, condensa e precipita de novo, em forma de chuva e em forma de neve, né? Então, é o ciclo, pessoal.
Principais poluentes aquáticos, ó. Segundo Azevedo, diversos tipos de poluição afetam nossas fontes de águas, né? Sendo classificadas de maneira mostrada a seguir. Poluição biológica. Então, vamos lá, né? Pelo que o Azevedo mostra para a gente, ó. Presença de vírus ou bactérias patogênicas, né? Especialmente na água potável, né? Que a gente vê muito, tá, pessoal? Uh, certas regiões, tá, pessoal? Vamos falar assim do país, porque assim, eles pesquisarem, metade do país, né, infelizmente, não tem saneamento básico, né? Ou seja, não tem uma tratativa correta do esgoto, né? Então, isso, se a gente pensar, pessoal, a nível de Brasil, a nível de país, é um absurdo, né? Mas, infelizmente, é assim ainda, tá? Então, em determinadas regiões, né, é muito comum isso aí, certo? Presença de bactérias, patogênicos, né? Então, é assim que é. Então, causas esgotos domésticos, né? Industriais, através de infiltração de micro-organismos no solo, atingindo águas e poços ou nascentes. Impactos. Pode comprometer a qualidade da água consumida, né? Pode não, pessoal, normalmente compromete, representando risco à saúde humana, né? Então, essas águas, pessoal, do pessoal dessas comunidades, né? Eles são muito sofridos, né? Então, assim, eles não têm a tratativa mínima do esgoto, né? Quem dirá de uma água potável digna de beber, né? Então, não tem. Então, só uma foto para exemplificar, né? Como diz, um esgotão, né? A céu aberto mesmo, né? Próximo. Poluição térmica, ó. Deliberação de grandes volumes de água aquecida em corpos receptores, né? Proveniente de processos industriais. Então, pega aquela água em determinado processo quente, né, e sem tratativa, sem, sem pestanejar, né, sem pensar, então a empresa vai lá e joga aquilo lá, né, para dentro da água, né, sem preocupar na vida marinha que existe ali, né, nos efeitos que isso vai causar, se vai diminuir o oxigênio da água, se não vai, né, da vida que vai ser ceifada, né, então não tem muito dessa tratativa, né. Não sei se eu já comentei com vocês, pessoal, eu gosto de dar esse exemplo, no local que eu trabalhei uma certa vez, vou falar de novo, tá, pessoal? Acho que é um exemplo válido. Não sei se eu falei na primeira aula, mas vamos lá. No primeiro encontro. No local que eu trabalhei, pessoal, numa concessionária certa vez, eu queria descartar um óleo de oficina, sabe? E assim, eu descobri, um é um orçamento, né, X, para fazer essa coleta e esse descarte, o outro era assim, 3x, né? Eu falei, mas gente, por quê, né? Aí fui pesquisando daqui e dali, né? Fui saber o porquê. Simplesmente a empresa que me cobrou 3x tinha um licenciamento ambiental, né? Tudo certinho, tinha um jeito de manusear, tinha um local destinado corretamente, né? Tinha um descarte correto, enquanto a outra só Deus sabe, né? Que provavelmente não tinha, né? Então, aí, né? No final das contas, tive que fazer com valor 3x. Por quê, né? Se eles jogam aquilo ali de qualquer jeito, né, recolhe aquilo ali na concessionária, né, eu entraria como coautor, né, cúmplice da ação, né? A gente poderia ser penalizado. Então, são coisas assim, né, que como se diz, que nos leva a pensar, né, que tudo, pessoal, existe uma forma, um meio, né, de uma destinação correta, né? Basta primar pelo certo, pessoal. Não custa fazer o certo, né? Então, uma coisa que eu nunca esqueci, né? E se eu faço errado, e se dá errado, né? E provavelmente a gente ia ser multado, penalizado também, né? Então, isso é uma história que eu gosto de comentar, né? Só para vocês verem que o negócio é sério, tá? Quando pensar em desmatamento, né? Quando pensar em questões ambientais aí. Poluição térmica, né? Que é essa água, né? Quente, jogada de qualquer jeito, em nascentes, em rios, né? Por assim dizer. Liberação de grandes volumes. Efeitos negativos, ó. Aumento da temperatura diminui a solubilidade, né, dos gases na água, reduzindo o oxigênio dissolvido. Ó. Isso afeta o ciclo de vida de espécies aquáticas, intensifica a ação de poluentes existentes. Né? Então, ou seja, você vai diminuir o oxigênio da água. Né? Então, já vai começar pela mortandade aquática ali. Peixe, né? Alguns tipos de peixe vai morrer. Então, aqueles outros peixes que se alimentavam naquilo ali, né? Você já vai afetar toda a cadeia produtiva. Uma espécie que
estar em equilíbrio ali, né? Não vai ter predadores naturais, né? Pensa no desequilíbrio que começou, né, a partir do momento que começou a jogar essa água de qualquer jeito. Então, são pontos assim que muitas das vezes, né, não tem essa mínima preocupação, né? Não pensa do desdobramento lá na frente, né? Que vai causar tantos problemas, né? Isso é um agravante sério aí. Então, né? Uma fotinha para exemplificar também, né? A indústria, né? Reatores aqui, pelo jeito, né? Então, só para mostrar, né? Só para ter uma foto aqui, poluição física ou sedimentar, ó. Descarga de material em suspensão, né? Bloqueando a entrada de luz solar na água, né? Então, eu jogo qualquer coisa na água ali, né? Então, aquelas algas, né? Aqueles plânctons, né? Aquela vegetação aquática ali que, de repente, né? Necessitaria também de uma fotossíntese, de alguma coisa assim, né? Ela já não vai trocar, né? Com a luz, porque não chega luz, né? Então, já é prejudicial também, vai nesse sentido. Né? A vida marinha começa a morrer ali, né? A vegetação, né? Então, entra em desequilíbrio com os peixes, né? Que ia predar aquilo ali, já não vai ter mais, né? O que comer, eles entram, eles começam a brigar entre eles, né? A predar eles mesmos, né? Aí causou o desequilíbrio, né? E acabou, né? E, assim, as consequências, né? A gente for ver na escala maior, são devastadoras. Então, consequências, ó. Interferência na fotossíntese, né? Redução da visibilidade para animais aquáticos, encontrar os alimentos, transporte de poluentes químicos e biológicos. Então, vamos ver um exemplo também. Esse exemplo aqui ficou meio, como diz, pessoal, vocês me perdoem aí, ficou um exemplo bem basicão, mas deixa eu ver aqui, só para ter uma ideia, né? Então, uma água com corpo limpo, né? E uma água sedimentada, vamos falar assim, né? Parecendo um mate aqui por cima, né? Então, vocês veem que ficou uma água opaca, né? Uma água suja, né? De maneira que, assim, a vida aquática aqui, né? São bactérias, alguma coisa assim, né? Mas não tem praticamente, né? Vegetação, vamos falar assim. Então, é um agravante também. Poluição química, ó. Causas: presença de produtos químicos indesejáveis, né? Incluindo fertilizantes, né? Compostos orgânicos e sintéticos. Compostos orgânicos sintéticos. Então, vamos lá. Agentes poluentes comuns. Fertilizantes, né? Compostos orgânicos sintéticos, né? Inclui plásticos, detergentes, solventes, né? Tintas, né? Ou seja, o plástico, tá, pessoal, que é mais comum, né? Mais propriamente dito aí, né? Né? Tomei um refri, né? Tomei alguma coisa, né? Eu tenho uma preguiça disso, pessoal, né? Assim, não é porque, como se diz, a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, né? Que a gente tem que jogar um papel de bala na rua, né? Põe no bolso, né? Eu faço tanto isso. Quando eu olho minha calça que tá cheia de papel, de coisa de bala, de chiclete, por quê? Para não jogar na rua, né? Custa, e passa esses desavisados ainda, né? Vai lá, primeira oportunidade, perde nascente, perde a coisa, pau dentro do rio, né? Então, isso é muito desagradável, tá, pessoal? Pessoa que faz isso não pensa nele, né? E tão pouco nas futuras gerações, né? Então, uma coisa assim, né? Horripilante a gente vê isso aí. Então, um exemplo também, tá, pessoal? Só para exemplificar, ó. Isso aqui é uma embalagem, tá, pessoal? De um plástico qualquer, né? Só para exemplificar. Às vezes tinha algum químico aqui, que é o que parece, né? Mas só para exemplificar mesmo. Esses impactos, né, não apenas prejudicam a qualidade da água, né? Mas também representam ameaça à biodiversidade aquática e saúde humana, né? Sim, né? Portanto, é fundamental adotar práticas e políticas de gestão ambiental, né, para mitigar esses desafios e prevenir nossos recursos hídricos, né? Não é por menos, né, pessoal? É, às vezes a gente pode não passar esse aperto, né, enquanto sociedade agora, né? Eu falo enquanto assim, enquanto um filho, enquanto um pai, né? Mas e ali um neto seu, né? Um bisneto seu? O que você vai deixar para ele, né? Qual vai ser a sociedade? Qual vai ser o mundo que você vai deixar para ele, né? Então, pessoal, já começa por aí o pensamento, né? Então, a gente tem que pensar não só na gente, mas nas futuras gerações.
Só para recapitular, pessoal, que a gente já falou agora, né, dos tipos de poluição, eu gosto de trazer essas tirinhas aqui, né, mas uma forma resumida, tá, pessoal? Às vezes a gente fala muito, né, muito teórico, né, mas, né, a gente dá uma olhada aqui, a gente já, né, já pesca de novo, ó. Então, tipos de poluição química, né, biodegradáveis, né, exemplos fertilizantes, pesticidas, né, tem lá, não orgânicos, né, e orgânicos. Não orgânicos, metais, né, pilhas, baterias, né, e afins. Orgânicos, né, fármacos, agrotóxicos. Física, térmica, né, a gente viu lá. Água quente de refrigeração industrial, né, a gente viu que reduz o oxigênio da água lá, né. Então, começa a mortandade de peixe. Resíduos sólidos, né? Sedimentação, a gente viu o copo lá, né? Um limpo e o outro bem sujo, né? Maioria de rejeitos de mineração. Biológica, né? Organismos patogênicos, né? Bactérias, protozoários, vermes e assim por diante. Isso aqui, pessoal, eu gosto de trazer essa foto aqui em toda assim, essa aula que eu tenho a oportunidade de ministrar. Vocês podem pesquisar, pessoal, na internet, é, ilha de plástico, né? Ilha de plástico, vocês vão ver isso aqui, né? Aí a localização é essa, tá, pessoal? Oceano Pacífico Norte, né? Entre Califórnia e Havaí. É praticamente, pessoal, um continente, né? Não estou mentindo, não, sem exagero, de plástico, né? É praticamente uma ilha. Mas vai me perguntar como é que veio parar no oceano? Ó, pessoal, lixo, né? Humano, aí jogando aquele negócio lá, né? Sem preocupação, sem tratativa, né? Jogando, 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 sem pensar na manhã, sem pensar na reciclagem, né? E até formar isso aí. É, fica para vocês pesquisarem depois, pessoal. Naquela Fossa das Marianas ali, que é o Deep Challenge, se eu não me engano ali. Acho que o nome é quase que esse, se eu estiver errado. Que é o ponto mais profundo do oceano ali, que dá mais ou menos ali, tá, pessoal? 12 a 13 mil quilômetros de profundidade. Já acharam plástico lá, microplástico. Então, ou seja, olha onde é que o lixo humano foi chegar, né? Olha a capacidade assim, de amostras que pegaram daquelas profundezas da água, né? E ver que tem microplástico. Olha para vocês verem, né? Se não é bárbaro isso, né? Se não é coisa de estarrecer a gente. Outra pesquisa que vocês podem fazer também, né? Falar, Franklin, é exagero, não é não. Que os fetos de hoje, tá, pessoal? As criancinhas que estão nascendo hoje, né? Às vezes feto mesmo, né? Na composição do organismo dos fetos, das crianças, né? Já tem microplástico, né? Se a gente fala, como que isso é possível, né? Ó, pessoal, é possível porque a gente gera muito lixo, né? E a gente se contamina, né? A gente está se contaminando com ingestão de microplástico, né? A explicação é simples, é essa, né? Então, a gente está se matando aos poucos, né? E não está nem percebendo, né? A gente acha que não, mas a gente está puro plástico por dentro, tá, pessoal? Então, de maneira que se a gente não pensar em sustentabilidade, pessoal, e parar e tirar do papel mesmo, né, já passou da hora de ser feito e tomar ações imediatas, né, não vai ser, como diz, o futuro não vai ser muito bom, não, tá? Né, às vezes a gente nem fala para a gente, né, que está aqui, né, na faixa, sei lá, dos seus 40, 50, né, 50 anos depois, né, a gente já está partindo daqui, né? A jornada é rápida, mas e para um neto da gente, e para um filho da gente, né? Como é que vai ser isso aí, né? Que percalço essas próximas gerações vão ter que passar, né? Então, tudo isso, pessoal, a gente, né, tem que avaliar porque é complicado isso aí. Isso aqui, pessoal, o próximo slide, né, é uma foto, né, de vista aérea do que a gente, né, falou até agora, ó, sem exagero nenhum, sem mentira, ó. As fontes estão aqui, né? É praticamente um continente de lixo, ó, se você for olhar. Você fala, nossa, né? Um continente, uma ilha, não. Você chega lá, eu já tem filmagens, tá, pessoal? Vocês podem procurar na internet aí, do pessoal, né? Provavelmente, né? Provável não, né? Quase certamente, né? Eles vão até com uma embarcação maior lá e desce lá, né? Mas tem reportagem do pessoal, né?
no entorno lá de caiaque, né? E quase que dá para ficar de pé no lixo, né? É plástico, olha para você ver. Então, é um continente de plástico, pessoal. Como é que acaba isso? Como é que acaba com isso, né? Como é que dá jeito nisso, né? Como é que a natureza recupera disso, né? Será que recupera, né? Então, é perguntas que ficam para a gente, né? Como é que tem a tratativa disso aí, né? Então, é complicado isso aí. Águas subterrâneas, ó. Desafios e cuidados ambientais. Ao longo da história, o solo foi usado para descartar resíduos, né? Mas com o aumento populacional e a mudança na composição dos resíduos, né? Essa capacidade de depuração do solo foi perdida, né? Que a gente vai ver, né? Que tem muito a ver com a granulação também, né? Mais na frente, com o quão fino, né? O solo tem de espessura para filtrar aquele resíduo ou não, né? O material. Mas fato é que a gente tem diversificado cada vez mais nos nossos processos produtivos ali, né? Criando coisas novas, né? E essas coisas novas, né? Às vezes, né? Vão muito metais pesados, né? Então, aquilo ali, né? O solo está perdendo a sua capacidade de dar conta disso aí, né? Então, a coisa está difícil. Essa capacidade de depuração do solo foi perdida, né? Ameaçando a qualidade das águas subterrâneas, ó. Fontes de poluição, como lixões, né? Aterros inadequados, acidentes com substâncias tóxicas e práticas industriais erradas afetam o aquífero. E tem diferença aqui, tá, pessoal? Lixões, né? E aterros inadequados. O que é o lixão, pessoal? O lixão é um local, né, de descarte de lixo sem tratativa nenhuma. Chegam lá, né, e joga aquela pilha de lixo num buraco na vala lá e cobre por terra, né? É isso que é o lixão. Aterro não, pessoal. Aterro normalmente ele é tratado, né? Ele é feito ele tem uma vala também, mas tem uma cobertura ali, né? Tipo uma espécie de lona, né? Ele tem um canal para drenar aquele chorume que o lixo gera, né? Através principalmente do metano ali, vai gerar um chorume, um líquido. Então, aquilo ali é tratado, né? Como diz, melhor construído, vamos falar assim, né? Tem uma certa tratativa, né? Não é feita assim, né? Nas coxas, né? Por assim dizer. Mas quantos aterros tem, pessoal, que tem essas características de tratamento correto, né? Poucos, pessoal. Falo para vocês que são poucos. A maioria não trata, né? A maioria simplesmente vai lá, cava a vala e joga aquele lixo lá e tchau, obrigado, né? Às vezes planta alguma coisa por cima lá para cobrir, né? A pilha de lixo ali, mas aquilo ali já está tudo contaminado mesmo, né? Eu não tenho coragem de comer um morango, né? Eu acho que ninguém tem, que nasceu no lixão ali, né? Tudo contaminado, como é que faz? Então, isso aí é feio, né, pessoal? Isso aí não é uma coisa, como diz, sem tratativa. Além disso, o uso inadequado de agrotóxicos, né, fertilizantes e práticas de irrigação contribuem para a contaminação. A presença de nitrato nas águas subterrâneas, especialmente atividades agrícolas e esgotos, indica poluição, né, e compromete a potabilidade da água. Então, cadê? O aumento de nitrato do aquífero, né, de Bauru, que ele dá como exemplo aqui, né, ocupa 40% do estado, exemplifica essa preocupação. Então, vamos ver o aquífero aqui, né, de São Paulo, né, parte de Bauru aqui. Isso aqui, pessoal, a apostila traz para a gente, né, a tendência de concentração de nitrato, né, miligrama, não dá para ler, tá, pessoal? Tá meio ruim, mas miligrama ou micrograma, salvo engano, né? Depois vocês têm a apostila e dê uma olhada, né, para ver se consegue ver melhor, né, por litro de água, salvo engano. Então, vocês verem aqui, ó, que no gráfico, no decorrer dos anos, está aumentando, né? Se eu olhar aqui, dá para ver, ó, 2001, 2003, ó. Ele já está no gráfico aqui, ó, se a gente for olhar aqui, dá uns 23, mais ou menos, ó. Olha para vocês verem de um ano para o outro, ó. Então, deu quase 30 já, ó. Então, de concentração de aumento, né, por litro. Então, a gente vê assim, que é sério, pessoal, é preocupante, né? Você pegar um aquífero grande desse aqui e ver que ele está contaminando, né? É complicado isso aí. Uma alternativa de contaminação do aquífero ocorre, né, quando poluentes são diretamente lançados, né, por meio de poços absorventes.
Nesse caso, a substância contaminante não atravessa as camadas do solo. Muitas vezes esses poços são inadequadamente construídos ou operados de maneira incorreta. O potencial de poluente de um aquífero específico, né, está associado à sua vulnerabilidade, né? Aí é que entra, pessoal, da que a gente comentou, enquanto como que eu vou falar? Enquanto a capacidade, né, que o solo tem de filtrar aquilo ali ou não, né? Então, aquilo ali o quão, né, o solo, né, ele consegue segurar e barrar aquilo ali. Então, ou seja, consideramos se o aquífero é confinado ou não, né, sua profundidade e as características do extrato acima da zona saturada. Além disso, é crucial levar em consideração a quantidade, forma e características do poluente que está sendo lançado, né? Esses fatores combinados influenciam diretamente no impacto ambiental e na qualidade do aquífero. Vamos ver que fala isso. Controle da poluição aquática. No Brasil, a gestão da qualidade da água adota dois modelos principais. Ó. O tradicional, né, que foca no tratamento de efluentes, né, esgotos domésticos, agrícolas, industriais, né, o que a gente já falou, né. Brasil, tá, pessoal? Trata o quê? Se metade da população não tem saneamento básico, né? Então, assim, coisa que a gente vê, né, que se não revoltar, né, a gente, né, tá morto por dentro, né? Se a gente não ficar, nossa, né? Como pode isso, né? Se metade não tem saneamento e fala que trata, né? Então, isso aí, pessoal, é para a gente pensar, né, nos políticos que a gente tem, né? Pensar como é que a gente, né, vai montar uma sociedade melhor, né? Eu sempre, né, deixo esse exemplo. Se a gente quer uma sociedade melhor, né, uns políticos melhores, tem que começar pela gente, né? Então a gente, né, tem que dar o exemplo, né? A gente tem que fazer o correto, né? Para que a gente, né, eleja pessoas, né, que vai representar, né, o que a gente quer, né, para a gente, né, o correto, o certo. Cadê? Que foca no tratamento de efluentes de esgoto domésticos, agrícolas industriais. Ó. O ideal que visa para o ideal que visa prevenir a poluição de corpos de água. O modelo ideal é baseado em dois pilares. Então, pessoal, no tratamento de efluentes e outro na conscientização, tá, pessoal? Outra coisa também, conscientização. Quem tem essa conscientização, quem conscientiza é poucos, tá, pessoal? Né? Vocês podem olhar para vocês verem, poucos. Mas isso cabe a nós também, tá, pessoal? A gente, como se diz, a gente influenciar, tá, pessoal? De uma forma positiva, né? Para que todos saiam ganhando, tá, pessoal? Na sociedade, de uma maneira geral. Então, a conscientização, né, sobre a redução de resíduos, né, e a produção mais limpa, né, PL, que incentiva mudanças em projetos e processos industriais, ó. Então, tratamento de influência, abaixo apresentamos um resumo, né, segundo Azevedo, né, das tecnologias disponíveis, né, em que a gente, né, pode melhorar esse controle da poluição aquática. Então, vamos ver o que o Azevedo, né, uma das formas passa para a gente aqui, ó. Então, tratamento primário, secundário e terciário. Primário, gradeamento, decantação, né, flotação e assim por diante, né? Tratamento secundário, lagoas de estabilização, lagoas aeradas, né? Reatores anaeróbicos, né? E assim por diante. Terciário, né? Microfiltração, filtração, né? Troca iônica, né? Então, e assim por diante. Monitoramento da água, monitoramento da qualidade das águas. Ó. Qualidade da água, né, deve ser avaliada, né, considerando variáveis biológicas e padrões que variam conforme seu uso, né, como abastecimento, irrigação, né, e assim por diante. Então, o CONAMA, pessoal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente traz essa resolução aqui, tá, pessoal? Essa aqui está aqui e essa portaria. Então, fala o quê? Estabelece critérios para coliformes fecais, né, protozoários, para e vulnerabilidade, né, qualidade da água de praias e outros locais. Ó.
Então, em São Paulo, pessoal, quem faz esse monitoramento é a CETESP, ó, é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ah, Franklin, Minas tem seu órgão? Tem também. Em Minas, se eu não me engano, é o CISEMA, pessoal. SEMA, acho que é CISEMA mesmo. É Sistema Estadual de Meio Ambiente, Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, né? De Minas que faz isso aí. Mas ela é um órgão, né? E salvo engano, vocês podem pesquisar também, né? É muita coisinha. Ela é um órgão principal, né? E dela ali decorrem 4 outros órgãos, tá, pessoal? Que faz esse trabalho também, tá? Faz esse monitoramento e esse controle, né? A apostila trouxe aqui para a gente o do São Paulo, tá, pessoal? A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESP, ó. Então, em São Paulo, né? A CETESP monitora as águas, né? Interiores desde os anos 70 para identificar as críticas e orientar ações em controle e recuperação. A CETESP conduz diversas análises laboratoriais em sua rede de monitoramento, né, abrangendo. Então, vamos ver, né, o que a CETESP abrange aí, porque ela monitora. É, ecotoxicológicos, ó, testes de toxicidade aguda em bactérias, algas, né, microcrustáceos, né, e assim por diante. Microbiológicos, né, e parasitológicos, né, indicadores microbiológicos de contaminação, né, como coliformes, né, cianobactérias, bacterof, bacterofagos, bactérias heterotróficas e entre outras. Ó. Hidrobiológicos, ó, avaliação de comunidade aquática, detecção de algas, né? A gente vai ver, pessoal, conforme eu falei no começo da aula, os índices, que é interessante, tá, pessoal? Então, as algas, né? Só adiantando um pouquinho aqui, elas servem, né, por incrível que pareça, de índice, de termômetro, para saber, né, o quão contaminado está a água, né? Isso é fascinante, isso aí. E vou mandando. Índice da qualidade das águas, ó. A divulgação dos resultados de monitoramento busca tornar acessível, né, informações complexas, né? Ou seja, então tem que monitorar, né, e passar para a sociedade, tá, pessoal? Porque nada adianta de eu ter um trabalho desse, né? Muitas vezes tem uma complexidade de um trabalho desse se eu não servir a sociedade, né? Então, o que que adianta, né? Então, é chave, tá, pessoal? Vamos falar assim, é uma das premissas, tá, pessoal? Eu servir a sociedade, né? Porque senão não adianta, tá? Então, peça-chave, né? A gente pode anotar aí, servir a sociedade, tá? Por isso que eu tenho que deixar as informações, tá? Acessíveis. Então, nada adiantaria se eu não servisse a sociedade, tá? Utilizando os índices que organizam dados provenientes de diversas variáveis. Ó. Esses índices têm como objetivo tornar mais compreensíveis os resultados obtidos, classificando a qualidade de um corpo de água, né, em categorias que variam de péssima a ótima. Em 98, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo reuniu um grupo de pesquisadores, né, com o intuito de revisar os indicadores de qualidade da água, né. Esse esforço resultou na criação de 3 diferentes índices de avaliação, cada um direcionando o uso específico, né? Então, vamos ver isso aí, esses índices aí. O IVA, Índice da Qualidade de Águas para a Proteção da Vida. Então, onde que eu aplico isso? Aplicado em rios e reservatórios, né? Avalia a presença de substâncias tóxicas, né? Realizados ensaios ectológicos, né? E analisa o grau de eutrofotização, desculpa, eutrofização. IAP, ó, Índice da Qualidade da Água Bruta, né, para abastecimento público, né, que já é né, abrange a sociedade, ó. Foco na água destinada ao abastecimento público, ó. Inclui a detecção de substâncias tóxicas, né, e organolépticas, né, além de contagem de células cianobactérias, né, e assim por diante. E B, ó,
índice de vulnerabilidade, ó, utilizados para avaliar a condição de água quanto à recreação, tá, pessoal? Piscinas, tá? A água de praia também, né? A gente pode considerar nesse índice também, tá? Então, atividades para recreação. Realiza ensaios microbiológicos para determinar a aptidão da água para atividades de lazer. Índice de comunidade aquática, ó. Aí que vai começar o legal, tá, pessoal? Lá das algas lá. Então, o que que é esse índice, ó? Monitoramento biológico, né, conduzido pelo CEDESP, né? Tem como propósito principal integrar e interpretar os possíveis impactos e as comunidades aquáticas, né, enfrentam esse ambiente, por meio de indicadores biológicos. Dentre os índices de comunidade aquática empregados na avaliação, né, da qualidade das águas, destaque-se os listados a seguir. Então, vamos dar uma olhada nisso aí. Índice de comunidade fitoplânctônica, ó, ICF, ó. Fitoplâncton como indicado, fitoplâncton como indicador de qualidade da água. Fitoplâncton é utilizado como indicador de qualidade da água, especialmente em reservatórios. Ó. Analisa sua estrutura, possibilita avaliação dos efeitos de alterações ambientais. Ó. Esses organismos constituem a base da cadeia alimentar, ó, influenciando a produtividade de níveis tróficos subsequentes, o que torna sua biomassa crucial. Né? É o que a gente, que eles olham, tá, pessoal? É vegetação, por assim dizer, né? É a vegetação marinha ali, né? Então, as algas, né, por assim dizer, né? Então, aquilo ali, pessoal, é alimento para várias formas de vida ali, né? Então, quando aquilo ali está mal, né, significa, quando aquela vegetação tá mal significa que o ecossistema está desequilibrado, né? Então, aquilo ali vai afetar todo o ecossistema, né, presente naquele ambiente, né? Então, é uma das formas, né, deles monitorarem, né, e ver se o ambiente está bom ou não, né? Um dos índices é esse do fitoplantônico aqui, ó. Então, vamos para o próximo. Vai, aqui. Resposta rápida a alterações ambientais, ó. Eu não vou ler não, tá, pessoal? Vou deixar para vocês lerem, assim, vou começar a ler, só introduzir, tá? Mas para vocês saberem que esses índices existem, né, e através dessa, por assim dizer, tá, pessoal, dessa vegetação, né, que isso é quantificado, tá? Então, os fitoplânctons reagem rapidamente às mudanças ambientais decorrentes de ações humanas, né, e assim por diante, ó. Então, componentes do CF, ó, o índice da comunidade de fitoplânctons baseia em três medidas principais: a proporção de grandes grupos que compõem o fitoplâncton, a densidade dos organismos, né, e assim por diante, ó. Outro índice aí, pessoal, índice da comunidade zooplânctônica, ó, para reservatórios, ó, composto por protozoários, rotíferos, cladróceros, né, e assim por diante, ó. Sua importância é vital para manter o equilíbrio no ambiente aquático, atingindo como regulador, né, agindo como regulador da comunidade fitopla, fitoplânctônica, né, contribuindo para a reciclagem de nutrientes e assim por diante, ó. Impactos da poluição aquática nessa comunidade, ó. Estão associados ao aumento da poluição aquática, resultando na redução do número de espécies, ó. O acompanhamento dessas mudanças é essencial para avaliar a qualidade ambiental. Aspectos do ICZ, ó. Considera a presença ou ausência dos grupos, né, de principais de fitoplâncton, zooplâncton. Ele relaciona a razão entre o número total. Não vou ler, não, tá, pessoal? Depois vocês deem uma lida nisso aí. Índice da comunidade betônica, ó, para os rios e reservatórios. Ó. Então, vamos ver o que é essa comunidade betônica. Ó. A comunidade betônica abrange os organismos que vivem total ou parcialmente substratos no fundo de ambientes aquáticos. Os macroinvertebrados, né, cerca de meio milímetro, né, são parte essencial dessa comunidade. Ó.
encontrada em diversos ecossistemas aquáticos. Esses organismos apresentam variadas tolerâncias de diferentes graus de poluentes. Então, ou seja, você vê assim que dá para medir, né, grau de poluição do determinada água só pelos micro-organismos, né, que vivem ali, né, pela aquela comunidade aquática, por assim dizer, né? Então, essa betônica é uma delas, ó. Atua com monitores contínuos, permitindo avaliação de longo prazo dos efeitos de descargas regulares, intermitentes ou difusas de poluentes. Então, ou seja, eles são resistentes, tá, pessoal? Então, tem os graus de poluição ali, né, que, que esse índice dessa comunidade betônica, né, ele consegue, né, medir e analisar aquilo ali, né, ah, através dessa vida no arinho ali, tá, pessoal? Através desses macros invertebrados. Aplicação do ICB, ó, desse índice. Ó. Considera diferentes, considera diferentes descritores, os quais são combinados em índices multimétricos, adaptados a cada tipo de ambiente, como zonas, sublitoral, né? E assim por diante, tá, pessoal? Então, eles vivem não tão somente num lugar, né? Mas eles pegam índices de outros lugares, né? Para fazer, assim, para compilar melhor os dados, né? E chegar num resultado de fato. Ó, que é justamente essa integração de resultados. Ó. Os índices da comunidade planctônica, juntamente com as comunidades betônicas na região sublitoral, possibilitam diagnóstico integrado dos ecossistemas aquáticos. Então, vamos ver os desafios do programa. Os programas de monitoramento enfrentam desafios como necessidade de agilidade, continuidade, atualização e qualidade dos resultados, né? E assim por diante. O solo, vamos falar um pouquinho do solo. Conforme você desce também, tá, pessoal? O solo é um ambiente complexo, diversificado, resultado das transformações, né, e da organização do material original, né, rochas, sedimentos e outros solos. O solo é composto por diferentes proporções de minerais, né, matéria orgânica, água nas zonas saturadas, água nas zonas não saturadas e saturadas, ar e organismos vivos. Ó. Então, vamos dar uma olhada na escala de textura utilizada para classificar os diferentes tipos de solo. Então, vamos ver, né, como é que a apostila trouxe isso para a gente, né? Então, a escala aqui, ó. Cascalho, areia, silt, né? Argila, colóide, ó. Então, a gente pode ver, pessoal, que cada solo tem sua textura, né? Cada solo, à medida que você vai aprofundando nele, é um material, né? E principalmente densidade, tá, pessoal? É uma densidade, é um solo diferente, tá? Então, a apostila trouxe isso para a gente, ó. Componente do solo, ó. Material orgânico, 5%, né? Água, 25%, o ar, 25%, minerais, 45%, né? Isso aqui é, assim, um solo ideal, tá? As características do solo resultam na formação geológica. E não é por menos, tá, pessoal? Isso aí ao longo de, de, de anos aí, tá? De séculos, de milênios, né? O solo está sempre mudando, tá? Está sempre em mudança, né? Às vezes a gente volta e meia, eles acham, tipo assim, igual, né? Vocês podem pesquisar aí também, que vocês vão achar, né? Tipo no Monte Everest lá, né? Achar fóssil de coisa marinha lá, sabe? Então, ou seja, o que nos remete isso, né? Então, né, a gente já subentende que aquilo lá, um dia, né, foi um fundo do oceano, por assim dizer, né? E aconteceu alguma coisa, né, no longo desse tempo, dessa mudança, né, que teve uma elevação do relevo ali, né, que virou um pico alto, né? Mas tem fósseis de vida marinha lá, né? Então a gente, né, subentende que lá, né, num passado, né, bem distante, né, foi um oceano.
As características do solo resultam da formação geológica, né, da ação dos seres vivos, do relevo e do clima e da origem dos minerais. Ó. A textura é determinada pelas proporções de areia, silt, argila, né, enquanto a granulometria, né, mede o tamanho dos grãos. O solo apresenta camadas distintas, né, influenciadas pelo intemperismo e assim por diante. Ó. A granulometria, né, e os sedimentos influenciam o transporte dos poluentes, né? Você lembra que eu falei para vocês que faz a diferença, né? Muitas das vezes do poluente infiltrar ou não no solo, né? Um dos motivos é isso aqui, tá, pessoal? Granulometria. Por quê? A espessura do grão, vamos falar assim, a espessura da areia, né? A espessura do solo ali, né? Vai facilitar ou não, né? A entrada do poluente no subsolo. Então tem esse depende aí, né? Solos tropicais são mais profundos e quentes que os temperados, com rápida decomposição de matéria orgânica e maior absorção de água. Compreender essas características é essencial para o gerenciamento ambiental. Poluição do solo, né? Fatores de deterioração. O solo contaminado é aquele que sofreu a poluição de substâncias ou resíduos, né? Introduzidos de forma deliberada, acidental ou natural. Muitas das vezes, pessoal, né, para não falar deliberada, tá? Na maioria das vezes acaba sendo deliberado, né? Não pensa na produção, não pensa no que está fazendo, né? Igual eu dei o exemplo aí né, do óleo da oficina lá, da concessionária. Então, descarta de qualquer jeito, ninguém está vendo, né? Eu peguei o dinheiro, não é importante, né? Eu me livrar disso aqui, né? Então, gente, né? Fica sabendo aí que a maioria é deliberado, né? E em menor caso acidental, né? Acontece, mas, né? A maioria das vezes é deliberado. Poluição do solo preocupa a sociedade, o poder público devido aos riscos à saúde e ao meio ambiente, ó, sendo causadas por poluentes atmosféricos, agrotóxicos, resíduos sólidos, né? Atividades humanas, de mineração, né? E assim por diante, ó. Embora o solo tenha certa capacidade de depuração, a deposição excessiva de resíduos altera suas características, afetando a qualidade da água subterrânea e a produção de alimentos, né? E assim por diante. Ah, os poluentes podem infiltrar no solo, né? Contaminando lençóis freáticos, tornando essencial um melhor controle ambiental, né? E a gestão de poluição do solo. Figura a seguir ilustra as fontes de poluição do solo e sua migração. Então vamos ver isso aí, que o Postila trouxe para a gente aí. Ó, fontes de poluição do solo. Agrotóxicos, né? Efluentes líquidos, resíduos sólidos, né? Então a gente vê, pessoal, que é diversos tipos, tá, pessoal, de poluição, né? Diversos tipos, assim, de malefícios, né? Diversos tipos de agentes causadores, tá? Que acabam prejudicando o solo. Diversas atividades são classificadas como potencialmente poluentes, né? Algumas delas são detalhadas no quadro apresentado a seguir. Então, vamos ver isso lá. Então, ó, mineração, atmosfera, né? Então, solo contaminado, né? Tem muita coisa, tá, pessoal? Ó, atividades de uso e ocupação do solo, né, potencialmente poluentes, ó. Aplicação do solo de lodos de esgoto, né? Lodos orgânicos industriais e outros resíduos, né? Então, a gente tem as atividades, tá, pessoal? Silvicultura, ó. Atividades extrativistas, né? Agricultura, aeroportos e assim por diante, ó. Aterros e outras instalações de tratamento e disposições de resíduos, ó. Estocagem de resíduos perigosos, produção de testes, né? De munições, refinarias e assim por diante, ó. Então, é só um quadro, tá, pessoal? Para mostrar o uso da ocupação, né, do solo potencialmente poluentes, ó, em atividades, né, potencialmente poluentes. Ah, a granulometria, né, e a decomposição de sedimentos influenciam diretamente, né, as propriedades do solo e o transporte de poluentes, né, que a gente já falou.
Enquanto o solo tiver um grão maior, né, ele barra mais o poluente, por assim dizer, né, enquanto que que a granulometria for um pouquinho menor, o poluente tem uma certa facilidade, né, em adentrar e penetrar o solo. Ah, características, né, físicas como permeabilidade, porosidade, afetam, né, atenuação de poluentes por infiltração, lixiviação e assim por diante. Ó. A modalidade dos poluentes depende da estrutura do solo e de sua compactação, né, também depende. Então, vamos ver isso aí. Resíduos sólidos, ó. De acordo com a BNT, né, resíduos sólidos incluem materiais sólidos, né, e semissólidos, provenientes de diversas atividades, né, como industriais, domésticas e agrícolas, assim por diante. Além de lodos de tratamento, né, e líquidos que não podem ser descartados em rede pública. Então, segundo a OMS, né, define resíduos como materiais sem valor comercial, né, descartados pelo proprietário. E hoje, pessoal, tem muita tratativa disso aí, né? Sim, tem muita gente que ganha dinheiro, tá, pessoal, com resíduo, né, entre aspas, né? Que faz uma reciclagem bacana, né? Que pega uma cadeira quebrada ali, né? E faz uma transformação, pessoal, né? Isso aí ajuda pra caramba o meio ambiente, né? Às vezes acha que não, né? Ah, né? Vamos, vamos jogar aquele chinelo fora, né? Vamos jogar aquela garrafa PET fora, né? Mas hoje, se a gente vê, principalmente PET, tá, pessoal? Garrafa PET, dá para fazer uma infinidade de coisas com a garrafa PET, tá, pessoal? Você estoca alimento, né? A duração é muito maior, né? Se souber fazer o processo do que aquele envasado, tá? Eu falo com propriedade, pessoal. Eu faço em casa, sabe? Tem esse hábito de estocar algum alimento, né? Então, em garrafa PET, eu tenho garrafa PET com uns 4 anos, vai, ou mais um pouquinho, né? Você olha o grão ali, tá normal, né? Hoje a gente faz uma infinidade de coisas, né? A gente faz artesanato, né? E até impressão, tá, pessoal? Eu não tenho, né? Porque é muito caro a impressora 3D, mas é matéria-prima até de impressão, tá? A gente faz caneca, faz uma infinidade de coisas, né? Tudo que você puder pensar em criar, né? Uma impressão 3D, né? Tem muitas impressoras que usam essa PET, né? Usa essa matéria-prima que é a mesma, né? Da garrafa PET, né? Então, tem uma infinidade de coisas aí. A Agenda 21, né, enfatiza que a gestão de resíduos deve ir além da disposição segura, né, buscando alterar padrões, né, insustentáveis de produção e consumo e assim por diante. Então, vamos ver. Classificação dos resíduos, ó. Segundo o Instituto de Pesquisa, né, Tecnológicas, existem diversas formas, né, de classificar os resíduos sólidos, ó. Então, vamos ver elas aqui, ó. Natureza física, seco, resíduos sem umidade perceptível, molhado, resíduos que contêm umidade. Composição química, matéria orgânica, resíduos provenientes de seres vivos. Matéria inorgânica, resíduos não provenientes de organismos vivos. Riscos potenciais ao meio ambiente. Essa categoria avalia os perigos que os resíduos apresentam ao meio ambiente e à sua saúde pública. Origem, né? Refere-se à fonte ou procedência de um resíduo. Então, vem de onde? Qual que é a sua origem? Embora haja diversas abordagens, né, as normas existentes geralmente classificam os resíduos sólidos, né, considerando os riscos ao meio ambiente, à saúde, né, além da natureza de origem. Então, essa norma brasileira aqui, né, ah, NBR, dá esse exemplo aqui para a gente. Ó. Categoriza os resíduos em relação aos riscos potenciais, né, ao meio ambiente e à saúde pública. Então, vamos ver isso aí. Classe 1. Então, o que, que é os dos classe 1? Resíduos demandam especialmente atenção devido à sua propriedade física, química, infecto-contagiosas, né? Requerem tratamento, pois apresentam os riscos significativos. Aqui estão algumas suas características: né? Inflamável, corrosivo, patogênico, né? De classe 1, pessoal. Resíduos perigosos. Reativos e tóxicos, ó.
Exemplos incluem frascos pressurizados, corrosivos, né? Patogênicos, reativos, né? Resíduos industriais que contêm substâncias altamente reativas com água, tóxicos, né? Resíduos com alta concentração de metais pesados. O que lembra vocês, pessoal, isso aqui, tóxicos, metais pesados, né? A gente pensar, né? O que aconteceu no Brasil, né? Em 87, salvo engano, fazer o quê? 39 anos, quase 40, ou fez 40, não sei se foi 87 ou 88. Aquele incidente que teve em Goiás lá, do Césio 137, né? Que lá foi uma intoxicação por Césio, né? Que eles tiveram que isolar a cidade. O que aconteceu? Descarte inadequado, né? Se eu não me engano, de uma peça que fazia parte, né, da composição da instrumentação de uma cadeira de dentista, se eu não me engano, né? E jogou aquilo ali no ferro velho, né? O pessoal que trabalhava lá destruiu a blindagem do negócio, né? Entrou lá, né? Achou interessante, né? O que eles acharem lá, falaram, sabe que tem algum valor, né? Destruíram aquela blindagem daquele equipamento lá. Vocês podem pesquisar, tá, pessoal? Vocês vão achar um caso mais detalhado disso aí. Houve óbitos, tá? Tiveram que isolar a cidade, né? Deixar em quarentena o pessoal, né? Aí, acho que dois rapazes, se eu não me engano, né? Destruíram a blindagem daquele negócio, viu que tinha um pó daquilo ali, né? Como diz, né? Ignorante, né? Não sabia o que era aquilo ali. Viu o pó, né? Achou o pó bonito. Ah, esse pó aqui, né? O que tá fazendo aqui? Ah, vou pegar para mim, né? Viu que o pó brilhava no escuro e fizeram o quê? Levaram o pó para casa, né? Saíram distribuindo pó. Mãe, irmão, filho, né? Todo mundo passando pó, porque aquilo lá brilha no escuro, né? Não, não brilha no escuro. Resultado, esse pessoal que teve o contato direto com o pó, veio a óbito rapidamente, e o pessoal que da cidade, né, das proximidades, tiveram que ficar isolados, né? Até eles descobrir que aquilo ali era radioativo, né? Até as autoridades, né, verem que aquilo ali era sério, né? No caso do Césio 137. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que às vezes a gente peca, né, por não conhecer, né? A gente peca por ignorância nossa, né? A gente peca, né, por não perguntar, né? A gente peca, né, por não saber que aquilo ali é tóxico, né? Ainda mais, né, radioativo no grau que era, né? Então, né, muitas vidas foram ceifadas ali, né? Então, é um registro, né, mal que ficou na história do país aí, depois vocês pesquisam, né? Acidente em Goiânia, se eu não me engano, Césio 137, né? Vocês vão ver, né, com melhores detalhes aí a história. Então, tóxicos, né? Resíduos com alta concentração de metais pesados. Ah, classe 2, ó, não perigoso. Ó. Então, é o quê? Proveniente da onde? Restaurante, papelão, papel, sucata ferrose não contaminada, né? Então, tem essa divisão também, ó. Não inertes, né? Classe 1 e classe 2, ó. Mas representam características inflamáveis e biodegradáveis. Ó. Exemplos, inclui lixo doméstico, né? Esses resíduos podem ser dispostos em aterros sanitários, né? Ou mediante avaliação, e assim por diante, ó. Inertes, né? Segundo as normas aqui, ó, 10.006 e 10.007, ó. Esses resíduos não apresentam nenhum de seus componentes, né? Solubilizados, né, em concentrações superiores, em padrões, né, assim por diante, podem ser dispostos em aterros sanitários ou reciclados. Rejeitos, ó. Ah, resíduos sólidos que, após esgotados todas as possibilidades de tratamento, né, e recuperação por processos tecnológicos disponíveis, né, e economicamente viáveis, não oferecem outra alternativa além da disposição final ambiental adequada, né. Isso aqui que é realmente difícil, tá, pessoal? Né, por assim dizer, né, esse adequado aqui, pessoal, esse adequado aqui que é o que pega, né, a bem da verdade, a gente vê isso aí, esse adequado em muitos lugares, não existe não, tá, pessoal? Não tem esse adequado. Conforme eu dei o exemplo, né, para vocês, né, da oficina lá. Depois que eu fiquei sabendo, né, que só uma empresa, né,
voltando ao caso da concessionária lá do descarte de óleo, só uma empresa na cidade tinha essa certificação, você imagina, né, o tanto de descarte, né, tanto de material que eles pegam de outro lugar para descartar, né, de outros lugares. E quantos não fechavam com eles por causa do preço, né? E onde é que era feito esse descarte, né? De que forma, né? Então, vocês veem assim, o buraco é bem mais embaixo, né? Então, como é que era feito esse descarte, né? Era adequado, né? Certamente não. É, quanto à responsabilidade, né, pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, né? Ela se divide em dois grandes grupos, ó. Resíduos sólidos urbanos, ó, incluem resíduos domésticos ou residenciais, né? Assim por diante. Resíduos de fontes especiais, ó, abrange resíduos industriais, né? Construção civil, né? Então, um é urbano, né? De casa, o outro é de empresa, né? Por assim dizer. Ah, resíduos sólidos urbanos. Não vou ler, tá, pessoal? Vai ficar muito cansativo. Vou dar só uma breve introdução. São gerados em áreas urbanos por diversas fontes, como residenciais, comerciais, serviços de limpeza e assim por diante. Ó. É muito teórico, né, pessoal? Mas é importante, tá? Faz parte. A exposição desses resíduos ocorre por várias. Exposição desses resíduos, né, ocorre por vias respiratórias, né? Digestivos ou contato direto, podendo causar doenças e riscos ambientais, aumentando a disseminação de poluentes e agentes patogênicos. Os dados a seguir, né, apresentam um balanço da geração e coleta de resíduos sólidos urbanos, né, em 2009 no Brasil. Nota-se que 7 milhões de toneladas de resíduos gerados não foram devidamente coletados. Isso aqui, pessoal, eu sou muito cético com dados, sabe? Porque, assim, eu tenho comigo que quando eles falam que é 7 milhões, né, a gente pode ter certeza que deve ser no mínimo o dobro, né? Então, isso aqui, pessoal, é uma estimativa, tá? Isso aqui não quer dizer que esse dado aqui é real, tá? Que é fato. Mas isso aqui, normalmente, quando tem essa estimativa, pessoal, é bem por baixo, né? Então, você pode considerar muitas vezes a mais, né? Por isso que eu estou te falando, que eu tô falando para vocês. Você fala 7 milhões, a gente pode pensar em para lá de 10, no mínimo 10. Em 2009, hein? Olha onde a gente está. Então, geração de resíduos urbanos. Ó. Ah, a geração 57, né? E a coleta 50. Olha a discrepância. Né? Era para estar no mínimo pareado aqui, né? No mínimo perto, né? Mas não está. Então, a seguir temos a destinação final, né, desse resíduo, né? Coletado no Brasil em 2009. O apostila traz outro dado para a gente aqui, né? Outro gráfico. Ó. Destinação dos resíduos sólidos no Brasil. Ó. Aterro sanitário, né? Corresponde à maior parte aqui, né? Mais da metade, né? Do percentual aqui, 56%, né? Quase 57, 56,8%. Aterro controlado, tá, pessoal? Aí entra o que eu falei para vocês, a diferença de aterro e de lixão, né? Aterro tem todo um preparo ali para você tratar o chorume gerado, né? Para você tratar aquela decantação que normalmente vai vir do lixo, né? Então, né, a vala é preparada, né? Não é no solo propriamente dito, tem toda uma preparação, né? Olha o lixão para vocês verem aqui, pessoal. 19,3, né? Então, assim, é muito pouco, tá, pessoal? Assim, a gente vê que 90, não, 70%, tá, pessoal? Né? Não vamos falar 100% não, porque, como diz, a gente estaria exagerando, mas 70%, né, não é aterro controlado, tá? No lixão propriamente dito, joga o lixo lá e pronto. Ah, o quadro a seguir, né, ilustra os dados do Brasil, né, de São Paulo, né, com relação à geração, né, de coleta, né, em 2009. Ó. Então, vamos ver isso aí, ó. Brasil, né? A área total, 8 milhões, né, 514.876. São Paulo, 248. Ó. Então, população urbana do Brasil e São Paulo e assim por diante, tá, pessoal? Não vou perder tempo com isso aqui, não, mas
vocês verem, né, que tem quantificado isso aí. Então, vamos ver isso aí, ó. Em relação ao Estado de São Paulo, percentual de destinação final dos resíduos sólidos, né, coletados, né, em 2009 foi o seguinte. Então, aterros sanitários, ó, 76%, aterro controlado, 14%, e lixão, 9,5%. E assim por diante. Hum, Evolução dos índices de qualidade, né, na disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, ó. Que o Apostila traz um outro gráfico para a gente, tá, pessoal? A situação da disposição final dos resíduos domiciliares, né, nos municípios, né, de São Paulo, no período de 97 a 2009. A gente vê que vem numa crescente, tá? Por quê? São Paulo é muito grande, tá, pessoal? A gente pensar a cidade de São Paulo tem ali 11,9, se eu não me engano, acho que foi o censo do ano passado, 11,8 milhões de pessoas, tá? Então vamos arredondar isso aí, 12 milhões de pessoas. Se a gente for pensar na metrópole, né, de tudo que está em volta ali, dá mais de 20 milhões ou quase 20 milhões de pessoas, pessoal. Então, assim, como é que não gera lixo, né? Então, né, o lixo é muito grande, né? E vem no crescente, vai aumentando. O que falta, pessoal? Falta é a destinação correta dos recursos, né? Falta eu verdadeiramente aplicar, né, o dinheiro para onde ele deve ir, né? Aí a gente volta, né? Não gosto de ficar falando isso, mas a gente volta lá no problema político, né? Volta lá nos nossos representantes, volta lá no poder público, né? Que, né, deveriam, né? Pelo menos isso é o papel do gestor, né? Destinar o local, né? O dinheiro certo, né? Do contribuinte ali, mas é, né, uma outra história. Mas é por aí. Hum, Índice da qualidade do aterros e resíduos, ó. Então, vou te traz isso aqui para a gente, ó. Inadequado, olha para vocês verem, pessoal. Esse dado, ó, tem 16 anos, ó. Olha para vocês verem o mapa, ó. Praticamente tudo inadequado, ó. Controlado pouco e adequado a alguma coisa, ó. Olha para vocês verem o tanto que às vezes a situação é complicada, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa. Não, só isso. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E aprendido um pouquinho mais, né? Uma vez mais, né? Fica aqui meu muito obrigado. Até a próxima, né? Qualquer dúvida, sugestões, né? Ficarei feliz em sanar, né? Para vocês, a gente pode conversar, né? Vocês anotem as dúvidas aí, na próxima aula a gente conversa, né? Fica aí meu muito obrigado, né? Até a próxima aula, né? E obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite.